Fala, guerreiros e guerreiras, pessoal, olha só que tema importante, tá? Poder de polícia. O tema desse vídeo é sobre o ciclo do poder de polícia. Pois é, o poder de polícia, que é aquele poder que tem a administração pública de limitar ou condicionar o interesse, né, o uso e o gozo dos bens particulares em nome do interesse público, de acordo com a doutrina majoritária, ele tem um ciclo, tá? A gente vai estudar nesse vídeo, certo? Esse ciclo, né? De que é composto esse ciclo do poder de polícia e se alguma fase desse ciclo é delegável ou não a, por exemplo, uma pessoa jurídica de direito privado. Nós sabemos, certo? Que nós temos na administração pública, certo? As pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, autarquias, e as de direito privado, por exemplo, empresas públicas. E a pergunta é justamente essa: se o poder de polícia em alguma de suas fases é delegável a uma pessoa jurídica de direito privado. Mas olha só, primeiramente entenda uma coisa: quando eu falo em poder de polícia de acordo com a doutrina majoritária do direito administrativo, né, ele tem um ciclo do poder de polícia. E ele é formado por 4 ciclos, tá? São 4 ciclos do poder de polícia. Ciclo da ordem, ok? Ciclo do consentimento, ciclo da fiscalização e ciclo da sanção. São esses 4 ciclos que você vai ter no poder de polícia. Professor, não consigo visualizar na prática que ciclos são esses. Vamos lá com um exemplo prático, tá? Você adquiriu ou completou 18 anos de idade e quer tirar a sua CNH para poder andar, trabalhar, namorar, estudar, fazer o que quiser com o seu transporte. Nós temos o Código de Trânsito Nacional, ok? Código de Trânsito Nacional, que regulamenta toda essa situação. Então, ó, eu tenho o Código de Trânsito Brasileiro, se liga aí, ó. Eu tenho o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que é a ordem. Pessoal, quando eu falar no ciclo de ordem, é a ordem legal, né? É a ordem legal, é o princípio da legalidade. Na administração pública só se faz algo quando eu tenho, certo, a lei, né? Princípio da legalidade. Então, quando eu falo em ordem, é ordem legal, né? É uma norma que permite tal prática. Então, no caso da CNH, eu tenho a ordem, certo? A permissão, por exemplo, para que alguém, certo, consiga tirar a CNH no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei, né? Uma lei ordinária. Quando o CTB prevê essa possibilidade de que nós tiramos a nossa CNH, né? Que a gente possa tirar a nossa CNH, o que você faz? Você se dirige ao Departamento de Trânsito, ao DETRAN do seu estado, ok? E solicita um exame, certo? Um exame teórico e prático para realmente conseguir a CNH. O que você solicita ali é o consentimento, certo, do Departamento de Trânsito, ok? Então, quando você vai ao DETRAN e solicita o consentimento, ok? Você pede o consentimento para ter uma carteira nacional de habilitação, ok? CNH. Essa carteira vai te dar condições de dirigir em todo o território nacional, seja no Pará, no Ceará, em Pernambuco, Recife, Rio de Janeiro, ok? Então, se o CTB, Código de Trânsito, prevê essa possibilidade, você, através do consentimento da administração pública, vai requerer a sua CNH. Tudo bem? Quando você for aprovado nas provas teóricas e práticas no DETRAN, né, naquele velho exame lá da balista e tudo mais, que muita gente treme nas bases, você vai começar a ser o quê? Fiscalizado. Então a fiscalização pelos órgãos de trânsito, tá? Pelos órgãos de trânsito vai começar a incidir sobre você. Então perceba, volta para cá. O Código de Trânsito prevê, né, todas as regras, ou praticamente todas as regras relativas ao trânsito e transporte. Aí você vai pedir no DETRAN o consentimento para poder ter o seu transporte e andar com ele, isto é, através da CNH.
Depois que você consegue passar nessa prova do Detran e adquire a CNH, você vai começar a ser fiscalizado pelos órgãos de trânsito. Se você cometer alguma infração de trânsito prevista no CTB, você vai ser o que? Sancionado. Aí eu vou ter as multas, as diversas multas de trânsito, certo? A serem aplicadas. Então, senhores e senhoras, está aqui, fechei o ciclo do poder de polícia. O ciclo do poder de polícia, nesse caso concreto, fechamos aqui. No caso concreto, é trânsito, né? CTB prevê as normas de trânsito. Eu fui no Detran, com base nisso, pedi o consentimento à administração pública para poder andar com o meu carro, minha moto. Eles me deram CNH. A partir de então, comecei a ser fiscalizado pelos órgãos de polícia. E depois eu, certo, cometi uma infração de trânsito e fui multado pela administração pública estadual. Então, como é simples aí a gente caracterizar esse ciclo do poder de polícia. Mas a pergunta que fica e cai muito em prova de concurso. Alguma dessas fases aqui, algum desses ciclos aqui do poder de polícia, ele é delegado? Ele pode ser delegado, por exemplo, pessoal, em vez do Detran, que é um órgão da administração direta, tá? Exercer isso aqui. Aliás, em vez de um órgão da administração direta exercer isso aqui, ele pode delegar a uma entidade da administração indireta? É possível, tá? É regra em todos os estados, né, que os departamentos de trânsito sejam autarquias, tá? Aqui no Ceará, por exemplo, né, é um exemplo muito claro. O Departamento de Trânsito Estadual, que é o Detran, é uma autarquia. Isto é, o Estado do Ceará, por sua administração direta, ele fez o quê? Ele criou uma autarquia, né, e delegou àquela autarquia, certo, aquele serviço público lá de trânsito e transporte. Tudo bem. Então, no direito administrativo, né, e na jurisprudência, certo, disse que é possível sim delegar o poder de polícia a pessoas jurídicas integrantes da administração pública, mas pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, autarquias. Você bem sabe que a administração pública se divide em direta e indireta. A direta, União, Estados, DF e municípios, pessoas jurídicas de direito público. A indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, ok? Nós temos, portanto, 4 entidades da administração indireta. Dessas 4 aqui, uma é com certeza pessoa jurídica de direito público, a autarquia. Quanto às outras 3, nós temos diferenciações, mas o certo é, empresa pública e sociedade de economia mista são sempre pessoas jurídicas de direito privado. A pergunta que fica então é, será que eu posso delegar, certo, algum ciclo desse aqui a uma pessoa jurídica de direito privado da administração, que não tenha, por exemplo, prerrogativas públicas, né, que não tenham atributos do poder de polícia, porque o poder de polícia, de acordo com o conceito, né, de acordo com a doutrina, ele deve ser dado à administração pública por pessoas jurídicas de direito público, ok? Com atributos, com poderes, com prerrogativas. Mas a administração pública, como eu já disse, ela também é composta por pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo, empresas públicas. Seria possível delegar o poder de polícia, que é o poder de império da administração, de punir, de sancionar, a uma pessoa jurídica de direito privado? É possível ou não? Senhores e senhoras, isso aqui é talvez um dos temas mais controversos no direito, tá? E na jurisprudência dos tribunais. Entendia-se, certo? Entendia-se, ok? Até mais ou menos semana passada, que eu poderia delegar a pessoa jurídica de direito privado, integrantes da administração, isto é, sociedade de economia mista e empresas públicas, apenas 2 ciclos do poder de polícia. Apenas 2 do poder de polícia. Apenas 2 ciclos do poder de polícia, que era o ciclo do consentimento e da fiscalização. Até semana passada, mais ou menos, entendia-se na jurisprudência do STF e do STJ, tá, que era possível delegar a pessoa jurídica de direito privado apenas 2 ciclos do poder de polícia, consentimento e a fiscalização. Mas isso mudou, senhores e senhoras.
Isso mudou porque um recente julgamento aí do Supremo Tribunal Federal permitiu, certo, que uma empresa pública, integrante da administração pública indireta, pessoa jurídica de direito privado, pudesse aplicar o quê? Sanção, pessoal. Pudesse aplicar multas. Esse entendimento até então era de que era proibido, né? Aplicar multas decorre realmente do poder de polícia, é a essência do poder de polícia. Então entendia-se até semana passada mais ou menos que não se podia delegar essa atribuição do poder de polícia a pessoa jurídica de direito privado, como por exemplo uma empresa pública. Mas isso mudou. De acordo com o atual entendimento do STF, é possível sim delegar, inclusive, o ciclo da sanção à pessoa jurídica de direito privado da administração pública indireta. Por exemplo, sociedade de economia mista e empresa pública. Como foi o caso concreto, foi a empresa pública. Aqui no Ceará, nós tivemos um exemplo muito clássico disso, né? Quem aqui se lembra da Etusa, que hoje é a Etufor? A Etusa, empresa pública municipal, no passado aplicava multas. Então entendeu naquele tempo lá os tribunais, inclusive o STF, que essas multas aplicadas pela Etusa foram multas ilegais, né? E até inconstitucionais. Porque naquela época entendia-se que uma empresa pública não poderia aplicar sanção. Ela não tinha essa atribuição do poder de polícia. Ela poderia consentir, fiscalizar, mas aplicar sanção não poderia. Foi por isso até que naquela época tiraram esse poder da Etusa e colocaram para quem? Para a AMC, que é uma autarquia municipal, já para se adequar a esse entendimento da jurisprudência. Mas hoje, senhores e senhoras, é plenamente possível que uma empresa pública ela possa aplicar o quê? A sanção, aplicar multas, porque de acordo com a jurisprudência atual do STF, é possível delegar esse ciclo do poder de polícia, que é a sanção, à pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública indireta, como por exemplo, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, para resumir e finalizar, 4 ciclos do poder de polícia: ordem, consentimento, fiscalização e sanção, certo? Atualmente eu posso delegar à pessoa jurídica de direito privado da administração tanto o consentimento, fiscalização quanto a sanção, ok? Cuidado, porque isso vai despencar nas próximas provas de concurso. É um tema muito atual e muito relevante para o nosso direito administrativo, beleza? Se gostou, né, curte aí, compartilha. Estamos juntos, rumo ao MPR. Um grande abraço.